Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os tipos de predicado dentro de uma oração. Nós já vimos os tipos de sujeito, né? Vocês já sabem aí o que é sujeito e predicado também, né? Que nós já estudamos. E hoje vocês vão ver os tipos de predicado. Então, gente, os predicados contêm necessariamente um verbo, tá? Então, como eu já disse para vocês na aula de sujeito, o verbo da oração vai estar sempre no predicado, tá? Nunca no sujeito, sempre no predicado. Mas seu núcleo pode ser um verbo, tá? Núcleo é o principal do predicado. Então, ele pode ser verbo, ele pode ser um nome, ou ele pode ser formado por um verbo e um nome ao mesmo tempo. Então, de acordo com o tipo de núcleo, os predicados vão ter classificações. E essas classificações é o que nós vamos ver agora. Então, o que nós chamamos de predicado nominal, tá? É aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser uma locução adjetiva. O tipo de predicado em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, quando eu digo, ela anda feliz, tá? Eu tenho o sujeito. Quem anda feliz? Ela. Então, meu sujeito é ela. E tudo que sobrou na frase é o predicado. Então, anda feliz é o meu predicado. O verbo aqui é o verbo andar. Então, vocês podem ver que o verbo andar está do lado do predicado, como eu disse para vocês, né? E aí nós temos um verbo de ligação, que é o verbo andar, né? E por esse motivo, ele é predicado nominal, tá? Então, ele é predicado nominal. E o predicado verbal? O predicado verbal é aquele que tem como núcleo, a palavra principal é o verbo. Então, os jogadores andam pelo gramado. Quem andam pelo gramado? Os jogadores. Então, os jogadores é o meu sujeito. Tudo que sobrou na frase é o meu predicado. Então, andam pelo gramado, tá? Aqui nós temos um núcleo do predicado, tá? Que é o verbo. O principal aqui, tá? É o verbo. Então, por esse motivo, eu tenho um predicado verbal. Diferente na parte de cima, que embora o anda aqui seja verbo, nessa oração ele está fazendo papel de predicativo do sujeito, tá? Então, por isso ele é um predicado nominal e não um predicado verbal. Depois eu tenho o predicado verbo nominal, que é aquele que tem dois núcleos, um que é o verbo e o outro que é o nome. Por isso, predicado verbo nominal, ele tem os dois. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Quem andam pelos gramados cansados? Os jogadores. Então, os jogadores aqui é o meu sujeito, tudo que sobrou da frase é o predicado, tá? Então, o núcleo aqui, eu tenho jogadores, que é o principal do sujeito, e eu tenho o verbo andar, que está do lado do predicado, tá? Então, eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal. Por isso, eu tenho um verbo predicado, verbo nominal, tá? Quando eu tenho um núcleo, que é um nome, e quando eu tenho um núcleo, que é também um verbo, dentro da mesma oração, eu vou ter predicado, verbo nominal. Então, um núcleo aqui é jogadores, que é o principal do sujeito, e isso é um substantivo, por isso que é o nome. E eu tenho o verbo andar, né, que também vai ser o meu núcleo do predicado, mas que é um verbo. Então, um núcleo do sujeito e um núcleo do predicado. E um núcleo substantivo e um núcleo verbal. Então, por esse motivo, ele é predicado verbo nominal. Ele tem os dois, tá? Diferente do primeiro aqui, que eu tenho o verbo, que eu não tenho o verbo como núcleo, e sim o nome. O segundo, que eu tenho o núcleo, que é um verbo. E aqui eu tenho um nome e um verbo, tá bom?
Nós vamos fazer atividades sobre isso, tá? E nessas atividades vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que apenas com exemplos vocês não vão ainda entender dentro do que é necessário, mas a partir de agora nós vamos fazer bastante atividades e aí com as frases para vocês classificar, aí vocês vão conseguir entender direitinho onde está o núcleo que é o nome, quando é o núcleo que é um verbo, ou quando na mesma frase tem os dois, tá? E aí vocês vão poder tirar as dúvidas durante essas atividades, tá bom? Então aí eu quero que vocês copiem essa matéria no caderno de português de vocês, tá? Depois que vocês copiarem, vocês vão me mandar foto aí da cópia de vocês, tá bom? E nós vamos voltar na segunda aula para fazer as atividades propostas. Então, até lá!